É uma das partes mais difíceis porque ela tem muita posição, né? Os dedos são divididos em 3 partes, eles se movimentam de maneira independente. Normalmente os artistas iniciantes sentem dificuldade em realizá-los e é importante que a gente dê atenção para cada etapa do desenho da figura. Então, ó, a gente vai lá nas nossas amigas fiéis, as forminhas geométricas. Eu faço um retângulo aqui, aí vou dividir ele em 2 partes. Então aqui eu tenho um tamanho dividido no meio. Esse meio aqui a gente vai usar para o dedo médio, que é um dedo maior. Dessa estrutura, o que vocês têm que tomar cuidado é com a largura dessa pré-layout, né? Porque às vezes se você fizer um retângulo maior assim, ó, isso também é um retângulo, mas se eu for construir uma mão aqui, ela vai ficar muito larga e os dedos muito curtos. Então tem que tomar cuidado com esse tamanho e o layout serve justamente para isso, para você fazer esses primeiros traços, perceber essa relação de proporção, né? Aí, ó, essa outra metade aqui eu vou utilizar para construir essa parte do dedão. Então, a princípio eu penso tudo em formas chapadas assim, ó, que só tem altura e largura, e depois a gente vai adicionando volume a essas formas através dos cilindros, né? Ó. Então o desenho começa a ficar mais volumétrico a partir daí. E essa divisão da falange, a gente usa a mesma ideia daqui, ó, do que eu pego esse tamanho total, crio uma divisão no meio e depois meio do meio. E aí adiciono a ideia de volumetria, né, de cilindro. É um pouco irreal, se você comparar com a sua mão e com a vida real, mas para os desenhos vai servir. Tem muita coisa que são códigos gráficos. Uma coisa importante é assim, nessa coisa da representação gráfica, vou fazer uma observação aqui. Então, se eu partir de um retângulo, desse retângulo eu criar um volume através de uma elipse, ele começa a aparecer um cilindro. Desse cilindro eu crio uma divisão de planos, para me entender o que é a parte superior e o que é as laterais. Ó, os leves ângulos, para não ficar totalmente reto. Então a gente vai criando ilusão de volume, né? O desenho começa a parecer que tem lado, que tem profundidade. É justamente disso que a gente precisa para ele se tornar mais interessante, né? Então, para todas as coisas do dedo, a gente vai tratar ele a princípio como cilindros, que é o mesmo princípio do manequim de madeira que a gente vai utilizar para o corpo. Mas esses cilindros também têm planos, porque o cilindro por si só não tem meio. Eu poderia fazer um dedo aqui, ó, do mesmo jeito, usando só os cilindros, e na hora de posicionar a unha, cometer um equívoco aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Então é como se essa falange tivesse torcido assim, em relação ao resto do dedo. E isso é um erro recorrente. Então por isso é importante pensar no que é o lado da sua forma. E sabendo aonde é o lado e aonde é a parte de cima, eu consigo posicionar melhor minha unha ali. Depois eu vou trabalhando formas mais orgânicas, mais arredondadinhas. Você veja que só o cilindro pode nos trair às vezes, né? Ao mesmo tempo que ele serve para dar volume, como ele não tem um centro específico, então o importante é fazer também as partes laterais. Então voltando aqui para a nossa primeira mãozinha, a largura do pulso, ó, eu também posso tratar com volume depois, e ela é mais ou menos a largura desses 3 primeiros dedos. Isso vai mudar de pessoa para pessoa, né? Então é importante vocês se basearem sempre no modelo e tentar decodificar essa maneira, aplicar esses métodos em cima da sua referência que você vai ter aí, seja ela uma fotografia ou um outro desenho, né? A gente sempre prioriza as fotografias porque ali você está tirando a ideia da realidade sem filtro, né? Quando você já copia de um outro artista, ele já tem ali algumas particularidades que às vezes você não percebe que ele está modificando da vida real.
Então é importante fazer os dois exercícios, tanto de absorver a informação de outros artistas, quanto da vida real, através das fotografias, né? Então, ó, eu cortei aqui um pouco, afastei um pouco esses dedos, eu poderia ter juntado eles, mas deixei mais solto assim para ficar uma mão mais natural. E aí, antes de partir para fazer outros movimentos, a gente vai para uma outra posição dela parecida, só que do outro lado, né? Aí aqui já vai ter uma outra dica, que é a dos ângulos circulares, o qual eu posso utilizar para proporcionar as outras falanges. Então, a parte do dedo médio, que é o maior aqui, o indicador, um pouco menor, o anelar aqui, e o mindinho ainda menor. Então, se a gente pensar num ângulo circular, ó, eu acabo tendo uma referência mínima. Então, imagine que um círculo casando nessas falanges aqui. E isso só vai funcionar para a mão aberta. Assim ela já vai ficar oval, né? Se eu for construir uma estrutura aqui. Agora, quando ela está mais aberta, dá para a gente utilizar isso. E isso vai facilitar no futuro a gente desenhar alguns movimentos, né? Então, ó, meio do meio. E aí daqui, ó, eu posso utilizar isso. O final dessa vai ser o final do meu dedão aqui. É uma coisa importante, normalmente as bases são mais grossas do que a extremidade dos dedos, né? Você vê que aqui eu dei até uma largada aqui para ficar com essa base ligeiramente maior. Eu parto aqui para desenhar uma forma que vai ser a minha palma, né? A partir daí, ó, eu posso pegar esse tamanho, dobrar ele, aí vou construir um primeiro dedo aqui, ó. Só com um palitinho, assim, umas ligações. A questão do gênero, eu vou explicar aqui uma observação, que assim a gente pode fazer a mesma estrutura para homem e para mulher, é uma questão de acabamento, né? Então, se eu faço um final de uns dedos mais retos, assim, eu vou ter uma ilusão de um dedo mais masculino. Agora, se eu fizer um acabamento com dedos mais pontudos, com menos detalhe, então qualquer uma dessas aqui eu poderia finalizar uma versão feminina, assim. E aí vamos fazer o acabamento dessa daqui. Aí eu vou fazer aqui alguns movimentos para a gente ter uma ideia de como criar mais movimento para a mão. Ó, posso fazer as medidas lá com base aqui na minha circunferência, criando volumes aqui, ó, através dos cilindros, e depois planos através dessa divisão do que é a parte superior, do que é a lateral. Então pensem, quanto mais blocado vocês desenharem assim, mais fácil vai ser para a finalização do trabalho, seja para arte final, para colorização, mesmo para sombrear só no lápis. Vocês começam a ter mais ideias de planos, né? Então, se você ilumina um plano, consequentemente você tem sombra em outro lado. Então, os desenhos vão se tornando mais interessantes. Vocês têm que pensar que o desenhista é um escultor, assim, no papel, né? Então, o desenhista tem que pensar isso. Com o passar do tempo, a gente vai simplificando isso, porque essas partes vão ficando na nossa cabeça. Você começa a desenhar de maneira mais simples, mas tem como, se quiser, tirar alguma dúvida em relação à proporção. Então aqui, pessoal, ó, percebam que eu fiz uma mão comum, só adicionei aqui as garras. Uma coisa importante aqui que eu fiz é os ângulos disso, né, como ele muda ligeiramente. O plano, né, que é a lateral em relação à parte superior. E aí depois um leve acabamento, né? Então eu vou continuar aqui fazendo mais alguns modelos aqui, porque mão precisa ser treinado exaustivamente, né? O meu retângulo aqui, ó, esse principal vai ser a minha palma. Aí daqui eu fiz outro retângulo. É isso, a princípio pode parecer mais difícil desenhar assim, mas vocês vão perceber com o tempo isso vai dar mais autonomia, né? Eu também achava mais chato e mais difícil desenhar assim, utilizando estrutura, mas vocês precisam colocar isso na sua cabeça, e a maneira mais fácil de colocar é desenhando mesmo, praticando.
Então, ó, depois eu consigo modular elas com mais facilidade do que se eu fosse desenhar direto. Vamos para mais uma aqui. Então, aqui ó, vocês percebam que os planos vai me ajudar ainda mais, né? Utilizar já que é a parte de baixo, que é lateral, vai me facilitar muito na hora do acabamento e mesmo na hora de fazer uma luz e sombra, né? A gente vai finalizar alguma coisa que tenha brilho desse tipo, a gente acaba colocando as sombras na interseção dos planos. Então a interseção vai ser justamente aqui, essa divisão dos planos. Eu recomendo pegar alguns quadrinhos e copiar todas as mãos que tiverem nas páginas. Quanto mais vocês desenharem, mais arquivo e bagagem visual vocês vão ter na cabeça e vão adquirir experiência de que é como outros artistas solucionam essas coisas, né? Aí vou fazer um feminino aqui para finalizar. Então, ó, aqui é uma estrutura idêntica, o que vai mudar no meu desenho é só o acabamento que eu vou colocar aqui, né? Vou fazer dedos mais delicados com os finais mais finos. Então, o ideal é vocês praticarem aí exaustivamente as mãos. E isso somado com as linhas mais retas vai criar essa ilusão. Vocês podem criar, desenhar um personagem que vocês curtam fazer, um grupo de heróis ou uma cena de ação. Como que a gente deve trabalhar movimentando esses dois blocos. Você conseguir fazer bem as cenas com 1, com 2 e com 3 já vai ser o suficiente para conseguir transmitir ali a sua ideia. A posição da câmera ela indica que tipo de sensação o espectador pode ter, né?